Jesus. Amém. Muito bem, queridos, né? Você viu aí de quantas maneiras ou como podemos glorificar a Deus, né? São muitas. Esse estudo, né, são dezenas de formas em que nós podemos glorificar a Deus, né? Nós vamos ver hoje umas 10, né? Como vocês estavam com saudade da live, né? Nós vamos fazer a live um pouquinho mais demorada, quem sabe, né? Então hoje nós vamos ver umas 10 maneiras que você pode glorificar a Deus e depois, na quarta-feira que vem, tem mais maneiras, né? Parte 2, né? Porque é sempre bom aprender todas as formas em que poderemos exaltar o nome do nosso Deus, porque para isso fomos criados, para isso fomos recriados na pessoa do Senhor Jesus, para o louvor da sua glória, como diz Paulo ali em Efésios 1, né? Então a primeira forma como poderemos glorificar a Deus é desejando somente a glória de Deus, né? O cristão busca somente a glória de Deus. Porque uma coisa é você promover a glória de Deus, outra é desejá-la, né? Deus deve ser o alvo principal de todas as nossas atitudes, né? Ou seja, a sua atitude é para a maior glória de Deus, aquilo que você está vivenciando, ou as decisões que você tem tomado, você está levando em consideração se isso vai trazer glória para Deus, uma maior glória para Deus? Então isso tem que ser levado em consideração em tudo aquilo que fazemos, porque o nosso desejo é somente dar glória a Deus. Assim foi com o Senhor Jesus, o nosso mestre, o nosso Senhor, né? Somos discípulos dele, aprendemos com ele. Ele mesmo disse aí nesse texto aí, eu não procuro a minha própria glória, né? E lá mesmo em João 7,18 ele diz, quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Então Jesus falava em nome do seu Pai, ele não estava procurando a sua própria glória, mas fazer unicamente a vontade de Deus para que Deus fosse glorificado na vida dele. Veja que o hipócrita, né, ele observa tendenciosamente, pois olha mais para a sua própria glória do que para a de Deus, né? E nosso Salvador faz uma admoestação contra eles. Está lá em Mateus 6,2. Quando, pois, deres esmola, não toqueis a trombeta. Nesses tempos que nós estamos vivendo, é comum tocar a trombeta. Não precisa ser literalmente pegar uma trombeta, né? Há outros meios de anunciar que você está dando esmola. Hoje temos a televisão, o rádio, a mídia, a internet, né? A pessoa acaba de fazer uma esmola, coloca lá uma fotografia, ela entregando para a pessoa necessitada aquela contribuição. Eu já vi até mesmo igrejas aí, a pessoa encheu os bancos ali, né, de cestas básicas, filmou aquilo ali, olha o que a nossa igreja está fazendo, né? Tudo isso Deus condena, a glória não está sendo dada para Deus, está sendo dada, quem sabe, para a denominação religiosa, está sendo dada para o pastor daquela igreja, né? Então temos que prestar atenção, porque se a glória não estiver sendo dada a Deus, né? Então tudo aquilo não será levado em consideração por Deus, né? Como sendo glorificando ao próprio Deus. Pois se um estranho perguntasse o motivo do som da trombeta, e a resposta seria, eles darão uma esmola aos pobres, quer dizer, todo mundo iria associar, né, aquele ato de chamamento como um gesto de caridade, né? Com essa atitude, então, eles não estavam dando esmolas de verdade, não, né? Mas as vendiam pela honra e aplauso. O que eles queriam era o aplauso, né? Esperando receber a glória dos homens. Olha como nós somos bons, olha como a nossa igreja faz caridade, olha como tem um significado, realmente aquilo que fazemos aqui é em favor das pessoas. E estou falando das igrejas, mas vale em geral, né?
vale geral. A atenção dos homens era o vento que soprava essas velas de suas caridades. Tudo que eles queriam era a atenção dos homens. E realmente, como disse Jesus, já receberam a recompensa. Se a atenção dos homens era o que eles buscavam, não a glória de Deus, eles já receberam a recompensa de Deus, não vão receber nada mais por aquilo que fizeram. Crisóstomo, né, ali um dos pais da igreja, né, na patrística, ele diz que a vanglória é uma das melhores redes do diabo para laçar os homens, né? Quando os homens se gloriam a si mesmos com vanglórias, né? É uma rede, né? E Cipriano diz: a quem Satanás não pôde vencer pela intemperança, vence-o pelo orgulho e pela vanglória. A vaidade humana é aquilo que o diabo mais explora, né? Você quer ser visto como bom, como uma pessoa maravilhosa, caridoso, você é um hipócrita, né? Você às vezes faz isso apenas, quem sabe, para uma hipotética, suposta, não existente vida futura. Você pensa em fazer caridade para voltar melhor. Em alguns conceitos ideológicos aí, religiosos, existe isso também, né? É necessário então ter muito cuidado com a autoadoração, né? Às vezes você está querendo adoração para você mesmo. Procure somente a glória de Deus. Eis alguns conselhos, né, para esse agir. Prefira a glória de Deus acima de todas as outras coisas, acima do respeito, das posses, até dos relacionamentos, né? Quando a glória de Deus competir com essas coisas, deveremos preferir a glória de Deus, não é? Então, esse é um critério, né? Se todas as coisas estão ali querendo em si ter algum valor, né? Nós não devemos dar valor a essas coisas, né? Se relacionamentos se interpuserem em nossa caminhada para o céu, nós devemos pensar na salvação mesmo, né? Porque por mais que você atenda a alguma pessoa aqui, às vezes tem autoridade sobre a tua vida aqui, você tem respeito por essa pessoa, né? Mas se trata da salvação, meu querido, né? Se trata de uma situação pela qual, se você morrer, fez isso para agradar a pessoa quem você respeita aqui, seja ela quem for, né? Merecedora de todo apreço, todo respeito, mas você vai para o inferno. Antes é preferível desagradar essa pessoa que você tanto ama, mas pensando em dar glória a Deus, pensando no caminho para o céu. Também procuramos a glória de Deus quando nos alegramos pelo fato de que ela está se realizando, né? Quando pensamos que a glória de Deus está se realizando, embora se oponha à nossa própria glória, né? Poderíamos até orar assim, né? Só um exemplo, né? Sinto-me contente em ser um perdedor, se o Senhor for o vencedor. Em ter menos riqueza, se tenho mais graça e Deus mais glória. Que seja o alimento ou o sofrimento físico, se tu és quem me dás, né? A postura de João Batista, convém que ele cresça e que eu diminua, tudo pensando na glória de Deus. Desejo, Senhor, o melhor para a sua glória. Nosso querido Salvador disse: não seja como eu quero, e sim como tu queres, né? Na oração mais importante da sua vida, a última: se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele se submeteu à vontade de Deus para que Deus fosse glorificado através do sacrifício do seu Filho, né? Pai, glorifica o teu nome, a oração sacerdotal, né? E por fim procuramos a glória de Deus quando nos contentamos em que outros brilhem mais do que nós por seus dons e honras, né? Aqui entra bastante vaidade também, aquela que nós estávamos falando. Vaidade não é só querer atenção, né? Adoração, elogio. Vaidade também é quando nós percebemos que Deus tem feito alguém se destacar, né? E às vezes sentimos um certo ciúme, né?
Não pode ser assim. Estou pensando apenas na minha vaidade. Né? Se é um servo de Deus, Deus está usando aquela pessoa, devo me alegrar com o Senhor porque ele está sendo usado. Convém que ele cresça e eu diminua. Né? O homem que tem Deus em seu coração e a glória dele como perspectiva, deseja a exaltação do Senhor. Qual é a sua perspectiva? Você tem Deus em seu coração? Você tem a glória dele como perspectiva? Então, você deseja a exaltação do Senhor. Né? E seja essa exaltação por meio de quem for escolhido por Deus para fazê-lo. Deus tem levantado alguém está sendo usado por Deus, glória a Deus, né? Glória a Deus, vamos nos alegrar nele. Veja essa atitude de Paulo, ele descreve em Filipenses 15:18, ele mesmo, né? Escreveu essas palavras. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Tinha inveja de Paulo, né? Todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado. Também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. A palavra está sendo pregada e isso é o que mais importa. É nisso que eu vou me alegrar. Se as pessoas fazem isso por rivalidade, fazem isso por inveja, não tem problema. A palavra está sendo pregada. Veja a atitude do apóstolo. Né? Que a minha luz então se apague se o sol da retidão não brilhar. Em segundo lugar, glorificamos a Deus, agora entra nessa área aqui, confessando sinceramente nosso pecado. Fazemos uma confissão sincera de nossos pecados, quando assim o fazemos. O ladrão da cruz desonrou a Deus em sua vida, né? Mas em sua morte glorificou a Deus pela confissão do seu pecado. Recebemos o castigo que os nossos atos merecem, disse o ladrão ali na cruz. Aquele homem reconheceu que merecia não só a crucificação, mas a perdição, né? O Josué 7,19 no livro lá está escrito assim: filho meu, dá glória ao Senhor, declare-me agora o que fizeste, não o ocultes. Ou seja, a confissão do pecado é também uma maneira de dar glória a Deus. Josué ali falou isso, né? Você ali, de alguma forma, fez alguma coisa, confessa ao Senhor, né? Uma confissão humilde exalta a Deus. Quanto engrandecimento é atribuído à graça de Deus quando ela honra aqueles que merecem ser condenados, né? É a graça de Deus, em razão do fato de você ter confessado, o Senhor é misericordioso, perdoa, isso honra a Deus. A sua confissão vai servir para honrar a Deus quando Ele acaba sendo misericordioso para contigo em razão da sua confissão, né? Muito bem. Desculpas e falsidades em relação ao pecado, aí sim, envergonham a Deus, né? Lembrando o caso de Adão, né? Adão negou que havia pecado, né? E depois ainda por cima ele culpou o próprio Deus, né? Aquela mulher que o Senhor me deu lá por esposa, né? A culpa é dela, ela me deu da árvore, eu comi. O Senhor fez essa mulher, me deu por esposa. Se o Senhor não tivesse feito isso, eu não teria pecado contra o Senhor. Né? Quer dizer, isso envergonha, né? Isso não dá glória a Deus. Deus deu uma esposa idônea para ele, né? Só fez o bem para ele. E ele culpa, a tendência de quem peca é culpar outras pessoas. Às vezes culpar o próprio Deus pelos seus erros, né? Em outras palavras, se você não tivesse me dado essa mulher para me tentar, né? Eu não teria pecado. A confissão, então, glorifica a Deus porque realça o caráter de Deus. Nela se reconhece que Ele é santo e reto, né? Faça o que fizer, o que Deus decidiu em razão daquilo que eu pratiquei,
Deus será sempre santo e reto. Vai realçar o caráter de Deus. Neemias defende a retidão de Deus, né? Lá em Neemias 9:33, tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós. Olha só, circunstância em que o povo de Israel estava voltando de um cativeiro de 70 anos na Babilônia. E aqui Neemias reconheceu que o Senhor tem sido justo em tudo quanto tem vindo sobre nós. Senhor, o Senhor foi justo naquilo que o Senhor fez, nos levando 70 anos em cativeiro para a Babilônia. Isso honra a Deus, porque reconhece que Deus foi santo, foi justo, né? A confissão é sincera quando ela é voluntária, né? Ela não foi forçada, senão não é confissão, né? O filho pródigo reconheceu o seu pecado diante de seu pai. Pai, pequei contra o céu diante de ti. Você conhece, né? Essa expressão do filho pródigo. Tem que assumir cabalmente que o erro foi dele, exclusivamente dele, não tem que culpar ninguém, o pai, a circunstância, veio fome naquela província, ele passou necessidade, não culpou a Deus pela fome que veio na província, não culpou as pessoas daquele lugar que o exploraram, né? A culpa é dele, eu é que pequei contra os céus, né? Em terceiro lugar, glorificamos a Deus crendo em sua salvação. Nós glorificamos a Deus sim pela nossa fé, né? Porque para ser salvo é necessário fé. Abraão, pela fé se fortaleceu dando glória a Deus, né? Está lá em Romanos 4:20, né? A gente conhece a história, 25 anos esperando por um filho, já chegando aos 100 anos, né? E Deus ainda diz, tenha paciência, né? Haja fé, né? Por isso que ele é o pai da fé. Mas não levou em conta o amortecimento físico e deu glória a Deus, né? Então, a incredulidade afronta a Deus, fazendo dele um mentiroso, né? Então, aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso. João 5:10, né? Isso é sério, né? Isso é sério. Mas a fé tributa a glória a Deus. João 3:33 certifica que Deus é verdadeiro. Aquele que crê segue em direção à misericórdia e à verdade, como se elas fossem um altar de refúgio, né? Um altar de refúgio. Ele se resguarda nas promessas e confia tudo o que tem nas mãos de Deus, né? Como o Salmo 31:5, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Isso é uma atitude de fé. Minha vida está totalmente nas tuas mãos. Creio que o Senhor cuida de mim pela fé, né? Isso dá glória a Deus, isso reconhece, né, que tudo, na verdade, está mesmo nas mãos de Deus, mas ao ter essa atitude de fé, você está honrando a Deus pela sua soberania também. Então essa é uma excelente maneira de você dar glória a Deus, né? Deus honra a fé porque a fé honra a Deus. Simples assim, tá? Basta lembrar os 3 lá da fornalha, né? Tá lá em Daniel 3:17. Nunca esqueço, né? A maneira como eles glorificaram a Deus ao crer. A frase deles: olha aqui, ó rei, se o nosso Deus a quem servimos quiser livrar-nos, ele nos livrará. Se não, fique sabendo também que não nos ajoelharemos diante da sua imagem. A gente admira, né, a fé que eles tiveram. Toma cuidado, hein? Porque haverá o renascimento do mistério Babilônia e o futuro ditador mundial vai querer adoração diante da sua imagem. Vamos fazer uma imagem a ele, né? Então, você acha que eles tiveram fé, você vai precisar também, né? Vai precisar também. Então, a fé sabe que não há causas impossíveis para Deus e confiará nele onde não pode percebê-lo. Então,
Jesus falou isso, não há impossíveis para Deus, crê somente. 4. Glorificamos a Deus cuidando de sua glória, né? Quando somos zelosos da sua glória, isso é a expressão de cuidar aqui, né? Uma criança inocente chora ao ver uma desgraça acontecida com seu pai, né? Salmo 69:9 diz assim: as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Quando alguém ofende a Deus, a gente se sente ofendido também, né? Não é comigo, né? Ofendeu foi a Deus, né? Deus é zeloso pela sua glória, Deus vai fazer com que essas pessoas sejam punidas por ter ultrajado o nome santo do Senhor. Mas eu não tenho nada com isso, não é bem assim, né? Você se identifica com o seu Pai Celeste, você se sente também ultrajado de igual forma, ou você não é filho dele? Quando alguém insulta seu pai, você não reage? Pior ainda quando insulta a mãe, não é? Você reage muito mais ainda. Então, tem que haver essa identificação, essa situação pela qual o zelo da tua casa te consumiu, né? A respeito de Jesus, né? A casa do meu pai é casa de oração, né? Então, é importante compreendermos esses conceitos de como dar glória a Deus, né? É como se fôssemos ultrajados quando ouvimos Deus ser ultrajado. E quando a glória de Deus sofre, é como se nós sofrêssemos, né? Você ter cuidado com a sua glória. Andar aí, né, zombando aí da pessoa do nosso Salvador aí, né? Tenho certeza que todo cristão ficou indignado com isso, né? Como podem fazer isso, né? Essas pessoas não têm temor a Deus. Consequências virão sobre isso, né? Será que não estamos vivendo essas consequências, né? Deus é zeloso da sua glória, né? É uma coisa atrás da outra que tem vindo. Agora tem vindo aí um furacão lá em Santa Catarina, eu vi alguns vídeos ali, né? Antes podia ter havido aquela tragédia dos gafanhotos no Rio Grande do Sul, né? Agora parece que vai vir um outro vírus chinês aí, né? Suíno também, né? Como já teve ali aquele vírus H1N1. É uma coisa atrás da outra, é uma coisa impressionante, né? As pessoas acham que podem ofender a glória de Deus e vai ficar tudo bem, porque elas nem acreditam que Deus existe. Então, consequências vêm. As pessoas estão brincando demais, né? 5, glorificamos a Deus frutificando em seu reino, né? Tem que dar fruto no reino de Deus. Como disse Jesus em João 15:8, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Eu tenho batido muito nessa tecla. Para que serve um cristão entre a sua salvação e a ressurreição? Apenas aguardar o dia que vai para a sua morte, ao encontro do Senhor? Quanto isso, ele tenta viver o melhor possível aqui, tentando não pecar? Não, né? A vida cristã não é para ser assim tão tacanha, tão medíocre, né? O Senhor nos concede dons, virtudes espirituais, talentos. Deus quer que nós frutifiquemos. A vida cristã deve ser vivida na sua plenitude, né? Você tem a luz do Senhor, isso não é força de expressão, para que a sua luz brilhe diante dos homens. E ao fazer isso, como diz Jesus, né? As pessoas deem glória a Deus por causa da sua pessoa, das suas boas obras, né? Então, quando você frutifica, quando você se desenvolve, quando você, né, usa os talentos que Deus te deu, né? Esse é o desejo do Pai. Deus deseja que nós desenvolvemos. Deus deseja que os seus filhos sejam capacitados a toda boa obra, que sejam os líderes desse mundo, que sejam pessoas
que liderem, né, as questões aí da sociedade, principalmente em termos de moral, né, principalmente em termos de tudo que diz respeito ao viver aqui. Então, quando damos fruto, não só ali como pessoas que servem a Deus no templo, no santuário, ou dando testemunho, né? Mas quando brilha a nossa luz diante dos homens, né? Claro que vai ter gente invejosa dessa luz, porque elas não têm, né? Vai te perseguir por causa delas. Não tem importância. Deus será exaltado na minha vida ao dar fruto, né? É como se fôssemos, perdão aqui, né? Assim como ser infrutífero desonra a Deus, né? Filipenses 1:11, né? Paulo fala daquelas pessoas cheias do fruto ele fala aqui das pessoas cheias do fruto de justiça, o qual mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então, se não há esse fruto de justiça, a injustiça desonra a Deus, né? Esse é o conceito aqui a ser transmitido, né? Se somos filhos de Deus e vivemos de forma injusta, praticamos a injustiça e carregamos o nome do Senhor conosco, lá vai um cristão, isso desonra tremendamente a Deus. Você não está dando glória a Deus, né? Ou melhor, Deus não está sendo glorificado na sua vida, pelo contrário, o nome de Deus está sendo blasfemado, né? Por sua causa. Você acaba sendo uma pedra de tropeço, né? Ele usa aqui, o autor, né? Do século XVIII, né? Não devemos ser como a figueira descrita no Evangelho, que tinha somente folhas, mas devemos ser como o abacateiro que está constantemente brotando ou amadurecendo e nunca fica sem fruto. E Jesus amaldiçoou uma figueira porque não deu fruto, né? Não devemos ser como a figueira, né? Devemos ser como o abacateiro que sempre está dando fruto. Então, ele espera que o glorifiquemos dessa maneira. Quem planta a vinha não come do seu fruto. O Senhor plantou uma vinha na terra, que é o seu povo. O Senhor quer colher os frutos dessa vinha, né? Ele quer que a nossa vida frutifique. Eu preguei um sermão aí, online, aí, uns dias atrás, né? Como quando dizem, né? Num cacho de uva há bênção nele, não o desperdice. Ainda que o parreiral tudo estivesse condenado, Deus encontrando bom vinho num cacho de uva, esse vinho será preservado, né? Então, a fé santifica nossas obras e as obras testificam nossa fé, né? Preguei no primeiro domingo ali, depois do retorno lá na igreja, né? Ou seja, nós não somos salvos por essas obras, mas Deus, quando nos chamou pela fé e pela sua graça, para que andássemos em boas obras, né? Então é isso, a fé santifica as nossas obras e as obras testificam que nós temos fé. Fazer o bem aos outros, sendo os olhos do cego, os pés do aleijado, glorifica muito a Deus, né? O que significa? Uma pessoa precisa atravessar a rua cega, você pode ajudar, né? Uma pessoa é aleijado, tem limitações, você pode ajudar, né? Isso glorifica ao vosso Pai que está no céu. Assim Cristo glorificou ao seu Pai, né? Atos 10:38 está escrito: o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Não veio apenas dizer, eu sou o Cristo, eu sou o Salvador, estou indo na cruz, mais tarde vocês vão reconhecer o meu gesto, agora vocês não entendem, e só no discurso. Não, ele foi fazendo bem por toda parte, né? E quando ele fazia o bem, ele anunciava, né? Olha, deu resposta a João Batista, que queria saber se ele era o Cristo, ou haveria de esperar outro.
Diz a João, olha, os cegos vêm, os aleijados andam, né? Os leprosos são curados, né? E o evangelho está sendo anunciado aos pobres, né? E bem-aventurado é aquele que não se envergonha de mim. E Jesus passou por toda a parte fazendo bem, né? É com ele que devemos aprender. Então devemos dar muito fruto, muito fruto. A quantidade de frutos glorifica a nosso Deus, né? Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, né? João 15:8, quando ele falou que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos, e portanto temos que dar fruto, porque somos ligados ao Senhor. Essa seiva que é o Espírito, né? Vem comunicar toda essa vida, essa exuberância para nós. Muito bem, queridos, sexto lugar, né? Glorificamos a Deus nos contentando com nossas circunstâncias, né? Quando estamos contentes no estado em que sua providência nos colocou. Paulo falou isso. Aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância, né? Nós damos glória a Deus por sua sabedoria quando descansamos satisfeitos com o que ele estabeleceu para nós, né? Às vezes não entendemos o que está acontecendo, vamos falar a verdade, né? Devemos buscar, sim, em oração, humildemente, respostas a Deus, mas pode ter certeza, se Deus colocou você naquelas circunstâncias, é que ele tem um propósito na sua vida. Inclusive, você vai honrar a Deus nas circunstâncias em que ele te colocou, né? Assim Paulo glorificou a Deus. O Senhor lançou em uma grande quantidade de situações, né? Diferentes em relação a qualquer pessoa, qualquer homem. Ele faz um relato grande ali em 2 Coríntios 11:23, né? Em prisões, em açoites, em perigos de morte, né? Ele passou por todo tipo de situação e circunstância, né? E ele entende tudo isso como algo pelo qual ele tinha que passar, porque ele haveria de honrar a Deus nessas circunstâncias, né? Honrar a Deus nessas circunstâncias. Então ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ele pôde viajar tanto na tempestade quanto na calmaria. Podia ser qualquer coisa que Deus quisesse que ele fosse, né? Até mesmo na fartura ou na necessidade. Então, circunstâncias são circunstâncias, momentos são momentos. Você já teve momentos ótimos, já teve momentos de lutas, de dificuldade. A circunstância atual, todos nós brasileiros estamos submetidos a ela, né? Podemos esperar do Senhor que as circunstâncias mudem, não importa a circunstância, é como vamos viver nas circunstâncias em que estamos. Se vamos dar a glória a Deus devida na circunstância, ou se vamos ficar murmurando. Aquele povo lá saiu do Egito com mão poderosa, mas tinha que caminhar no deserto, quiseram voltar ao Egito, blasfemaram contra Deus, colocaram um Deus falso no lugar do Deus verdadeiro, né? Não sobreviveram, né? Aquela geração de 20 anos para cima não entrou na Terra Santa, né? Quando uma pessoa se contenta por estar no céu, não causa admiração. Mas quando se contenta sob a cruz, é uma atitude de um verdadeiro cristão, né? Quando está tudo bem, fácil ser cristão. Deus é maravilhoso, olha como Deus tem cuidado de mim. Nossa, graças ao Senhor, né, que tem cuidado em todas as circunstâncias. Muito obrigado, Senhor, é muito fácil quando tudo está bem. E quando há dificuldade, né, quando há uma cruz para carregar, né, aí é que nós vamos ver a atitude
do verdadeiro cristão, é na dificuldade, né? Então as necessidades de tal cristão glorificam a Deus. As minhas necessidades vão glorificar a Deus, pois ele mostra ao mundo que, embora tenha pouca comida em sua despensa, possui o suficiente em Deus para que o faça contente, né? Nunca esqueço uma senhorinha lá num bairro pobre, em Itapera, casinha simples, não tinha o piso era terra mesmo, né? Cobertura de sapê. E entrei ali na casa dela, ela me olhou com um sorriso enorme, e ela disse: nesse mundo nós não temos nada, né, pastor? Mas temos o Senhor Jesus, a salvação. E deu um sorriso tão lindo que eu jamais esqueci aquele sorriso, né? Então, estar contente em Deus não depende da circunstância, né? Um estado de espírito, né? Deus te compensa de muitas maneiras com alegria espiritual. Muito bem, né? Ele diz como Davi, devemos dizer como Davi, Salmo 16:5, o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte, né? É assim que tem que ser a nossa postura, assim glorificamos a Deus como Ele merece. 7. Glorificamos a Deus desenvolvendo nossa salvação. A glória de Deus e o nosso bem estão intimamente ligados. A glória de Deus e o nosso bem estão intimamente ligados. Nós o glorificamos ao promover a nossa salvação. A sua misericórdia é glorificada enquanto nós desenvolvemos a nossa salvação, visto que estamos honrando a Deus. É a expressão de Paulo: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, né? Ou seja, há um processo de crescimento espiritual, santificação, e na medida em que vivemos para esse desenvolvimento pessoal, né, para dar fruto, né, estamos sim, né, glorificando a Deus com a nossa salvação. Então, com grande encorajamento é servir a Deus, sabendo que enquanto ouvimos a Deus e oramos, glorificamos a Deus. Enquanto ouvimos a Deus e oramos, estamos glorificando a Deus. Enquanto estou promovendo a minha própria glória, né, no sentido de desenvolver a salvação, não no sentido da vaidade que eu falei, né? Estou aumentando a glória de Deus. Seria um encorajamento para alguém ouvir seu príncipe dizer assim: você me honrará e agradará muito se for para aquela mina de ouro e cavar o máximo de ouro que puder levar. Vamos colocar assim: seria muito grata ao Senhor, honrando o nome do Senhor, se você for lá no Nepal, né, pregar o evangelho, se isso for chamado de Deus para a sua vida, né, você vai ganhar, você vai ser instrumento ali para a salvação de vidas. Isso honra bastante a Deus. E Deus diz: vá até as ordenanças e pegue o máximo da graça que puder. Paulo usa a expressão ali: Deus nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Estão à nossa disposição, né? Cave o máximo, né, que puder, e quanto mais feliz você estiver, mais eu ficarei glorificado. Quanto mais você ser uma pessoa cheia da virtude, cheia da graça, né? Quanto mais você desenvolver-se, né? Quanto mais você tiver talentos dados pelo Senhor, quanto mais Deus conceder situações em que você estará crescendo espiritualmente, mais há de ser glorificado o nome do Senhor na sua vida, né? Muito bem, 8, né? Vamos adiantando aqui. Glorificamos a Deus vivendo somente para Ele.
O apóstolo diz, Romanos 14:8, e ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Ele morreu por todos para os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, né? Então, ele morreu por todos, não para que continuássemos a viver de forma egoísta, vivendo para nós mesmos, né? Mas que agora vivamos para ele. Ele morreu a nossa vida, ele morreu a nossa morte para vivermos sua vida. Temos que pensar, então, o que vamos fazer da salvação, da nova existência, da regeneração, do novo nascimento, da vida cristã, né? Eu devo viver de uma forma em que eu viva para o Senhor, né? A pessoa que ama mamon, né? Mamon é dinheiro, né? Riquezas, vive para o seu dinheiro. O epicurista, que é aquele que é daquela escola grega dos epicureus, que acha que o prazer é tudo que você tem que buscar, e vive para a sua barriga. O propósito da vida de um pecador é a satisfação da carne. Mas o propósito da vida de uma pessoa salva, né, é glorificar o nome do Senhor. O Senhor nos enviou ao mundo como um mercador envia seu agente além dos mares para negociar seu lugar. Vivemos para Deus quando agenciamos seus interesses e proclamamos seu evangelho. O Senhor nos confiou um reino aqui na terra, né? A edificação da sua igreja, ele que opera através de nós, mas ele usa pessoas. E quando nós somos usados por Deus, né, para a edificação do seu reino na terra, nos dispomos para isso, para o trabalho, para a salvação de vidas, para o crescimento do reino, edificação de pessoas, transformação da sociedade em que nós vivemos, né? Tudo isso é uma forma de viver muito melhor do que a forma egoísta, né? Viver para as suas riquezas, ou viver para os seus prazeres, ou viver para os seus desejos carnais. Alguns exemplos, né? Quando um mestre em uma família, pelo conselho e bom exemplo, trabalha para levar seus filhos servos a Cristo. Então não precisa pensar em ser missionário no botão, né? Aí na sua casa mesmo, quando você é aquele que ensina na sua família, né? Pelo conselho, mas também pelo bom exemplo. Então você está trabalhando para transformar sua família, os seus filhos, quem sabe os seus netos, em servos de Cristo, né? Outro exemplo, agora um pastor, quando um ministro se desgasta para ganhar almas para Cristo e fazer que a coroa floresça sobre a glória de Cristo, né? Quer dizer, Paulo falou, eu me desgaste, ainda me desgastarei ainda mais, para que Cristo seja glorificado, né? Outro exemplo, quando o magistrado não usa a espada em vão, mas trabalha para eliminar o pecado e suprimir o vício. Está longe isso do nosso Brasil, né? Aí você tem um exemplo negativo, né, do que as decisões dos magistrados podem fazer. Isto é viver para Deus e glorificá-lo. Também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, né? Então, se um magistrado age como deveria agir, coibindo o crime, a violência, né? Então ele está contribuindo, né, para o bem geral, né? Quer dizer, há diversas formas como nós poderemos também, né, estar sendo bênção. Paulo tinha 3 desejos e eram todos a respeito de Cristo. Quando ele pudesse ser encontrado em Cristo, estar com Cristo e magnificar a Cristo, né? Então, a vida dele se transformou numa situação pela qual, né, o objetivo dela é estar com Cristo, glorificar a Cristo, ser encontrado nele,
né? Essa expressão está lá na sua epístola, né? Ser achado em Cristo, né? Considero tudo como refúgio, né? Toda aquela a minha bagagem anterior, que adianta aquela bagagem se eu não for encontrado em Cristo? A riqueza de ser salvo, de estar ligado a Ele, nada do que eu considerei como privilégio, Ele considerou muitas coisas como privilégio na sua vida pregressa. Ele falou, o que adianta se eu não estiver em Cristo? Né? É importante que você compreenda isso também. Nono, glorificamos a Deus andando em alegria. Alegria, né? Deus é glorificado quando o mundo vê um cristão que tem algo em seu interior que pode fazê-lo alegre nos piores momentos, né? Não é uma alegria forçada, não. É uma alegria espiritual, é fruto do Espírito, né? É uma situação pela qual Deus nos concede essa alegria em tempos de dificuldade, né? Que pode capacitá-lo à semelhança de um rouxinol que canta mesmo com um espinheiro em seu peito, né? Às vezes o rouxinol se mete ali no espinheiro ali, aperta, mas ele canta da mesma forma, né? Mas qual é o fundamento para a alegria? Tem que ter um fundamento, não pode ser assim, eu sou crente, né? Eu tenho que ser alegre, né? Eu tenho que demonstrar alegria, porque eu sou crente. Não, não é esse o fundamento. O povo de Deus possui uma fundamentação para a sua alegria. Ele é justificado e adotado, e essa graça produz paz interior e faz brotar música dele, quaisquer que sejam as tempestades. Então, o fundamento é se levarmos em consideração o que Cristo realizou por nós com seu sangue e executou em nós por meio do seu Espírito. Nos lavou, nos regenerou, tirou o peso do pecado, né? Só isso já dá uma alegria enorme. Há pessoas aí vergadas de sofrimento, tristeza por causa do seu pecado. Quando o Senhor tira de nós esse peso dos ombros, né? Já brota uma alegria imensa, né? Quando o Senhor nos lava dos nossos pecados, tira essa tristeza espiritual em que nós vivíamos, né? E mais ainda, Ele coloca em nós o seu Espírito, produzindo em nós uma alegria indizível, né? Então, o fundamento para a nossa alegria está na salvação, no lavar regenerador do Senhor Jesus, no novo nascimento, na presença do seu Espírito, por sermos santuários do seu Espírito. Não é a circunstância, não é? Então assim eu vou ser sempre alegre, porque não pesa sobre mim condenação, não pesa sobre mim o peso do meu pecado, eu me sinto leve, eu ponho a cabeça no travesseiro e durmo, né? Não é alguns problemas que acontecem nesse mundo que vão roubar essa alegria, porque ela é espiritual, ela é fruto de alguém que foi remido, foi salvo. Esse é o fundamento da nossa alegria, né? Então, quando o povo de Deus anda cabisbaixo, demonstra que não serve a um Deus bom, né? Ou está arrependido de servir a Deus, e isso desonra a Deus, né? Desonra a Deus, né? O povo de Deus tem que se alegrar no Senhor. Também falei isso domingo de manhã, ali na escola dominical, né? Falando sobre a genuína experiência espiritual, que é as emoções, né? A alegria, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, né? Só para reforçar essa questão da alegria, o Salmo 100, versículo 2, servir ao Senhor com alegria, né? Servir a Ele não o glorifica a menos que seja com alegria, né? Uma aparência alegre do cristão glorifica a Deus. A religião não elimina a nossa alegria, mas a refina. Há muita gente religiosa aí que parece que está sempre triste, infeliz, né? Então o crente deve ser triste. Não é assim, não. Essa pessoa tem um conceito errado do que é ser cristão. Você diz bom dia para ela, ela diz vai chover, né? Quer dizer, uma pessoa chata, antipática, infeliz. Parece que não teve realmente a experiência da salvação, mas se submeteu, né, a uma situação de sacrifício em nome da religião que ela serve. Não é isso. Se for isso,
a pessoa não está glorificando a Deus, pelo contrário, né? Ela está dando mau testemunho do que é ser um cristão, né? Então, na quebra da nossa harpa, mais afina e faz a música mais doce, né? Não importa a circunstância, né? O Senhor sempre vai fazer tudo mais doce para nós. Deus abençoe a sua vida. Nós já estamos chegando quase a 1 hora de live aqui, né? Vamos terminar aqui, né? Vamos orar. Domingo de manhã voltamos, né? Deus te abençoe. Senhor Deus abençoe, ó Pai, a todos quantos ouviram a sua palavra nesse momento e que aprendam a glorificar o teu nome se já não o faziam, mas, ó Pai, com todos esses motivos elencados e ainda mais alguns que semana que vem haveremos de dizer aqui, que o Senhor abençoe a noite de todos, ó Pai, e dê serenidade nesses tempos de, ó Pai, isolamento social. Nós oramos, ó Pai, e pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e glorifique o nome do Senhor. Até mais.